nessa primeira etapa, nós vamos trabalhar com alguns dados históricos a respeito. Vou falar um pouquinho do que vai ser o nosso curso, do que nós vamos tratar, pegar alguns versículos importantes que tratam a respeito da igreja e a importância disso, e mostrar como vai ser a nossa abordagem a respeito deste curso, o curso de catecúmenos da Igreja Presbiteriana do Brasil, quem somos, origem e história. Deixa eu apagar aqui que vai ficar um pouquinho mais nítido para nós. De onde vem a Igreja Presbiteriana do Brasil? Simonton e antes de Simonton? Antes de Simonton. Quem sabe? Está chegando. Esse foi uma tentativa, uma tentativa de introdução da Reforma Protestante, que infelizmente não deu certo. Mas qual é a origem histórica da nossa igreja? Nossa igreja é uma igreja que vem da onde? Você não pode chutar não, que você é professor do catecúmenos. Fala, Lidinha. Ele está envolvido nesse bolo aí. Ele está no meio, Só que já um pouquinho... Essa história já se desenvolve no Brasil, 1859, na verdade 1865, quando ele já conhece Simonton. Isso quando ele chega no Brasil, quando o presbiteriano chega no Brasil. Mas da onde vem a nossa história, a nossa origem histórica como igreja? Reforma Protestante, Qual que é o marco da Reforma Protestante? Quando fala de Reforma Protestante, vocês lembram de quem? Lutero, Você lembra de Lutero? A imagem que vem de Lutero é ele com um martelinho na mão, pregando lá as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Essa é a imagem que nós temos, E essa é, de fato, a origem da igreja reformada, Ou que veio dessa quebra, da tradição cristã, de igreja católica e igreja reformada. Então nós vamos ver um pouquinho essa origem, Ele traz de modo bem resumido, mas nós vamos trabalhar um pouquinho melhor isso aqui. Então vamos ao texto bíblico. Por que é importante isso, O que significa catecúmenos? Catecúmenos é um preparo, é um estudo que vai preparar as pessoas para dar início à sua fé, É uma preparação para o batismo, para a pública profissão de fé. E aí você faz esse curso visando, portanto, essa preparação na qual você vai fundamentar a sua fé. E então, uma vez fundamentada essa fé, isso te dará base para dizer, eu creio, é isso que eu quero mesmo, eu quero, portanto, me batizar e professar a minha fé. Porque a nossa fé ela é uma fé racional, Não é uma fé apenas subjetiva, que você vai interiorizar aquilo, e vai sendo levado pelo emocional a aceitar um apelo e vir à frente e dizer, eu quero Cristo na minha vida. Não, você tem que entender a sua fé, você tem que compreender a sua fé, você tem que saber qual é a origem da sua fé, o que você crê, como você crê, se você concorda com isso, quais são os argumentos pelo qual você crê, e esse é o fundamento do estudo do curso de catecúmenos, dá essa razão, essas bases, esses fundamentos para dizer eu creio, e é isso que eu quero. Então é por isso que nós damos esse curso, àqueles que estão iniciando aí a caminhada cristã. Esse texto, meus irmãos, de 1 Timóteo é muito interessante. As epístolas pastorais, elas trazem tanto conselhos pessoais aos jovens pastores, quando Paulo escreve a Timóteo e também a Tito. Timóteo era o pupilo de Paulo. Ele encontrou esse jovem ali quando estava fazendo a sua segunda viagem missionária. Tinha boas referências a respeito deste jovem, filho de uma mulher crente, uma judia. O pai era grego, mas a mãe
era judia, sua avó Lloyd, então ele teve boas bases, né, que tornaram ele um servo do Senhor, e dele dava um bom testemunho. Então Timóteo foi convocado por Paulo para segui-lo nas suas viagens missionárias e se tornou uma espécie de discípulo ali de Paulo. E Paulo foi instruindo Timóteo ao longo dessa caminhada, dessa jornada missionária durante as suas aventuras missionárias, digamos assim, né, por onde ele passava, pelas cidades por onde ele pregava o Evangelho. E Timóteo foi circuncidado, isso para que, né, por ser filha, né, de judia, ele não trouxesse algum embaraço em relação aos judaizantes. Vocês viram, né, o conteúdo das cartas que nós estamos trabalhando, Gálatas, Efésios, os impactos que tem em relação aos judaizantes. Então, Paulo decidiu circuncidar Timóteo para que não houvesse problema, por ser filho, né, de uma mulher judia. Isso não acontece com Tito, né, que era um gentil, né? Paulo não exigiu isso, por exemplo, de Tito, né, mas exigiu de Timóteo para que não houvesse nenhuma controvérsia em relação aos judaizantes. E Timóteo então segue junto com Paulo a sua caminhada, só que em determinado momento eles se separam, né? Paulo continua a sua caminhada, ele é preso, né, tem a sua primeira prisão em Roma, só que Timóteo fica como um enviado de Paulo para ver como é que se passavam as igrejas, como é que estavam as igrejas. Nenhuma das igrejas que ele foi enviado e que ele ficou, né, sob a supervisão de Timóteo, por ordem de Paulo, foi a igreja de Éfeso. Ele ficou em Tessalônica, ficou em Corinto, ficou em Filipos, né? Sim, ficou em Filipos junto com Epafrodito, mas ele ficou também em Éfeso. Quando ele escreveu essa carta, provavelmente em 62, 64, um pouco mais tarde, historiadores, né, dizem que ele saiu dessa prisão. Eusébio, por exemplo, a tradição, nós não temos o relato de Atos, porque Atos termina, né, com a primeira prisão dele em Roma, mas dizem que ele foi solto. A expectativa nas cartas que ele escreve é que ele foi solto dessa primeira prisão de Roma. Ele continuou a sua obra missionária, a quarta viagem missionária, digamos assim, e durante esse período ele escreve, né, essa epístola pastoral a Timóteo. E Timóteo estava sendo responsável por cuidar, neste momento, nessa primeira epístola, da igreja de Éfeso. Ele estava na igreja de Éfeso. E se os irmãos lembrarem, lá em Atos capítulo 20, quando Paulo vai ver pela última vez os presbíteros de Éfeso, ele diz que viriam lobos vorazes que não poupariam o rebanho. Então viriam falsos mestres com falsos ensinos, né, e eles iriam deturpar a igreja de Éfeso com os seus ensinos. E esses falsos mestres provavelmente estavam assumindo a liderança na igreja de Éfeso. Por isso Paulo precisou enviar Timóteo. Então a carta de Paulo a Timóteo, ela tem conteúdos pessoais. Olha, fica firme, né? Aplica-te a palavra, a leitura, né? Combate, né, o bom, fica firme, né? Não, ninguém despreza a tua mocidade. Dá exortações pessoais, mas ao mesmo tempo traz conteúdos também à igreja, né? Exortações doutrinárias à igreja, por conta desse embate que Timóteo tinha que travar. Isso é muito importante porque ele traz alguns aspectos relacionados à igreja que mostram qual é o significado da igreja e a importância da igreja naquela época e também para os dias de hoje. E nós vamos ver isso nesse texto. Olha só o que Paulo escreve lá a Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então ele se preocupa com Timóteo, mas ele se preocupa em relação ao procedimento dele, em relação ao seu comportamento para com a igreja, que é a igreja do Deus vivo. E essa igreja do Deus vivo é o quê? É coluna e baluarte da verdade. Percebam isso? A igreja é coluna e baluarte da verdade.
E se chega falsos líderes, falsos mestres, com falsos ensinos, o que vai acontecer com a coluna, com a igreja que é coluna e baluarte da verdade? Ela deixa de ser coluna e baluarte da verdade e se torna uma igreja falsa, como muitas que nós estamos vendo por aí. Então ela perde a sua essência. A essência, portanto, da igreja é que ela seja coluna e baluarte da verdade. Por isso a importância do catecúmenos, por isso a importância de estudar as doutrinas, por isso a importância de conhecer a verdade da palavra de Deus. Porque a igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. E aqui ele vai, de forma muito resumida, mas muito profunda, mostrar a essência dessa verdade, né? Que está em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então ele faz o resumo da obra de Cristo, né, e da missão da igreja, né? De maneira resumida, mas, né, que contempla a obra e a missão da igreja. Ao mesmo tempo ele fala da obra e da missão da igreja em relação a essa obra, né? Aquele que foi manifestado na carne fala da encarnação do Verbo. O Verbo eterno de Deus se encarnou, cumpriu a missão, né, do Pai. Se encarnou, foi justificado em espírito, e aqui mostra a sua morte, a sua ressurreição, o justo e justificador. Foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, porque há essa mudança lá em Atos. Isso começa em Atos capítulo 10, já começa isso, ou talvez um pouco antes, mas o capítulo 10 fica muito evidente, né, quando Pedro tem aquela visão dos animais impuros, né, e do centurião, e aí fica muito evidente a obra de Deus, né, entre os gentios. E depois que os judeus começam a rejeitar, Paulo dá um basta, fala: agora eu vou para os gentios, né? Chega agora, o meu ministério é para os gentios. E Paulo se dedica então a pregar entre os gentios. Pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então ele resume aqui, né, essa obra de Cristo e o papel da igreja em espalhar, né, essas boas novas. Então a igreja é essa coluna, esse baluarte da verdade. Por isso nós precisamos estudar com fidelidade essa palavra. E uma outra razão que nos mostra por que nós devemos estudar as doutrinas, né, a respeito da igreja, é essa que está aí em 1 Pedro, capítulo 3. Mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, como crentes, como servos, nós temos que estar preparados, né, para responder e de alguma forma dar razão dessa esperança, dessa fé, né, que nós temos em nosso coração. Então, estarmos preparados, convictos para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então esse é uma dos outros inúmeros motivos que nós temos para estudar, né, a respeito das doutrinas da nossa igreja, conhecer melhor um pouquinho a respeito da nossa fé, a ponto de sabermos defender quando nos pedirem razão da esperança que há em nós. Então nós vamos dividir o curso, né? O curso é breve, tem apenas alguns módulos. Nessa primeira parte nós vamos estudar um pouquinho a origem, né, a história da igreja. Num segundo momento nós vamos estudar os 5 solas
da Reforma Protestante, né, que é um divisor de águas entre a fé católica e a fé protestante ou a fé reformada. No terceiro momento, nós vamos ver a importância das Escrituras Sagradas, a importância que a fé reformada dá à Palavra de Deus, ver as divisões, né, das Escrituras, as divisões do Antigo Testamento, as divisões do Novo Testamento, estudar um pouquinho a respeito disso. No quarto momento, nós vamos ver quais são os fundamentos doutrinários, né, no qual se baseia a nossa igreja, né, que é os símbolos de fé, que são os documentos históricos lá de Westminster, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo de Westminster. No quinto momento, nós vamos estudar sobre soteriologia, que é o estudo a respeito da salvação, como acontece a salvação no homem, de que modo Deus opera a salvação, né? Como Deus nos chama à salvação, por exemplo. É você que escolhe ser salvo? Ou é Deus que te escolhe? Então, se é Deus que te escolhe, como isso acontece? Nós vamos estudar a respeito disso. Isso. Aí nós vamos estudar o aspecto da soteriologia a partir dos documentos dos cânones de Dort, que é os 5 pontos do calvinismo. Estou vendo que eu ganhei um aluno novo aí, ó, no curso de catecúmenos. Verdade. Em eclesiologia, nós vamos estudar a respeito da igreja, né? O que é igreja visível, invisível, nós vamos ver alguns aspectos a respeito de igreja. Nesse conteúdo também, nós vamos ver um pouquinho sobre o governo da igreja presbiteriana, né? Como funciona o governo da igreja presbiteriana, os outros modelos de governo de igreja que nós temos né, na nossa sociedade. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. No versículo 7, nós vamos estudar a respeito dos sacramentos, né? Quais são os sacramentos da nossa igreja? Batismo e extrema-unção. Não tem? Tem não, né, irmãos? Casamento não é sacramento? É ou não? Estou vendo se tem algum resquício de catolicismo romano aqui, mas os irmãos estão tão espertos. Então nós vamos ver, né, quais são os sacramentos. Batismo infantil, né, muitos irmãos vêm do pentecostalismo, né, o neopentecostalismo. Então a gente vai estudar, né, por que nós batizamos crianças, né? Aria já viu umas piscadinhas, então vamos ver por que nós batizamos criança. Quais são os fundamentos pelos quais, as razões pelas quais nós batizamos crianças. Então vamos estudar isso, né, que está aqui nessa parte dos sacramentos. E algumas doutrinas, pelo menos as principais, né, doutrinas da igreja presbiteriana do Brasil. E por último, a responsabilidade do cristão. Uma vez que você decide professar a fé, você assume um compromisso, né, uma responsabilidade. Então nós vamos falar as implicações disso, né, as responsabilidades como cristão que você vai assumir a partir desse momento. Vamos lá? Então, nessa primeira parte, nós vamos estudar um pouquinho sobre a reforma, a origem e história da nossa igreja. Então, a igreja presbiteriana do Brasil, ela é originária da reforma protestante, ocorrida na Europa no século XVI, quando um monge agostiniano chamado Martinho Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra a venda de indulgências por parte da Igreja Católica no dia 31 de outubro de 1517. Esse é o marco, né? Esse é o marco histórico aí da reforma protestante. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a reforma protestante, foi um evento que ficou sendo assim, o marco da reforma protestante. Mas na história nada acontece assim como um evento único, né? São uma série de eventos que ocorrem, que vão culminar, e tem sempre um ápice, que é um evento que marca, que se torna aí algo que se tornou como um marco histórico, vamos dizer assim. Mas não é um evento que aconteceu assim de repente, né? Houve vários fatores que vieram
culminando para que isso acontecesse. Antes disso, você tem os pré-reformadores. Você tem, por exemplo, John Wycliffe na Inglaterra, você tem John Hus na Boêmia, você tem os valdenses nos Alpes da Itália, né? Você tem os movimentos petrobruciano. Então você tem vários movimentos que já 1100, século XII a.C., né? no auge da Idade Média, eles já mostraram insatisfação em relação às nuances e aos caminhos que a igreja medieval estava tomando. E o que estava acontecendo com a igreja, né? A igreja ela começou a assumir um poder muito grande, né? Ela começou a assumir uma autonomia muito grande. A igreja, muitas vezes, ela tinha o Papa, por exemplo, tinha maior autonomia do que os próprios reis. Então, a autoridade dos papas, os reis submetiam a autoridade dos papas, né, para os irmãos terem uma ideia. E essa riqueza, esse poder da igreja, a igreja que determinava todas as coisas, né? Isso provocou na igreja um certo desvio de conduta, luxúria, né, avareza, acúmulo de riqueza. Foi possível ver, por exemplo, com o Papa Inocêncio VIII, envolvimento com imoralidade sexual, né, bebedices, glutonarias. Então, essa imoralidade do clero, né, do alto clero, a prática de simonia, né, que era a venda de artefatos e até cargos eclesiásticos, né? Se você queria ser um pároco ou assumir algum cargo na igreja, você teria que comprar ou pagar por esse cargo. Então, a prática de simonia ou nepotismo, né? Você concedia esse bem aos seus parentes ou algum parente próximo, né? Então, isso era muito comum. Isso foi gerando uma certa insatisfação. Outra coisa que começou a acontecer na Idade Média, começou a surgir uma nova classe social na Idade Média. O que começou a acontecer? Qual que era o sistema social da Idade Média? Básico. Era uma sociedade rural, não era? Tinha o dono da terra e tinha os trabalhadores. Como que era chamado esse sistema? Feudalismo, né? Então, suzerania e vassalagem. Tinha o dono da terra e tinha os seus vassalos, né? Só que aí começou a surgir os centros urbanos, começou a surgir as cidades. Com o surgimento das cidades, começou a surgir uma nova classe social, comerciantes. E os comerciantes não estavam mais tão submissos aos suzeranos, não é? Então eles começaram a questionar algumas coisas. No século XVI, isso já um pouquinho, né, próximo da Reforma, começou a vir metais do Novo Mundo, né? Os portugueses faziam o que aqui no Brasil? Pegavam o ouro, levavam para a Europa, né? E aí inflacionavam os produtos lá. Então os camponeses, o que aconteceu com os camponeses, que já eram pobres? Ficaram mais pobres. O que começou a acontecer? Revoltas populares. Começou a questionar, né, o governo. Essas revoltas, esse cenário de revoltas, né, começou a questionar o poder e a autoridade da igreja. A igreja não amparava essas pessoas no sentido pastoral, não cuidava dessas pessoas. As pregações eram em latim, então isso não edificava a vida das pessoas. A igreja, ela não trazia um conforto, um respaldo, né, para a angústia, a alma das pessoas. Quem começou a fazer isso foi John Wycliffe na Inglaterra, né? Ele começou a pregar na língua do povo, tanto que ele traduziu a Bíblia da Vulgata Latina para o inglês e foi condenado por isso, né? Ele recebeu uma bula papal que o condenava como herege por conta disso, né? Por traduzir a Bíblia do latim para o inglês, né? Porque não podia, né? As pregações, as prédicas, as leituras eram todas feitas em latim. O que adianta você ouvir a palavra de Deus numa língua que você não entende? Né? Como você vai ser edificado se você não consegue ouvir e entender a palavra de Deus? Então isso tudo estava acontecendo.
imagine o cenário, né? Esse cenário de revolta, as pessoas revoltadas com isso. Sim, meu irmão. Isso é a igreja se aproveitava que a pessoa tinha medo da morte e vendia as indulgências. Exato. Então vejam o cenário como está sendo construído, né? O povo com medo, essa insegurança, do contexto político, social, o surgimento de estados independentes. Não havia mais um império romano com um único rei soberano. Começaram a surgir os estados independentes, né, com os seus príncipes ali, que governavam as regiões, e eles não mais submetiam ao sacro império romano, ao grande imperador, né? Eles tinham certa autonomia sobre os seus estados independentes. Então começaram a surgir, né, esses pequenos estados independentes, com os seus regentes, e isso contribuiu para esse cenário. Então, vimos o contexto religioso, né, a imoralidade do clero, o povo insatisfeito e sem essa assessoria, né, e cuidado pastoral. Vimos o contexto social de revoltas, né, o contexto político desses estados independentes, e esse foi criando esse cenário, esse ambiente propício para isso. O Papa Júlio II, salvo engano, ele viu, né, diante desse medo, uma oportunidade de ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro com esse povo aí. O povo está com medo de morrer e nós vamos lucrar com isso. O que ele fez? Ele enviou pessoas, né, por todo ali a Europa Ocidental para vender as indulgências. O que era indulgência? Indulgência, através do dinheiro, você conseguia libertar uma pessoa, um parente seu que morreu e está lá no purgatório. Imagine um parente seu que não era tão bom assim, né, e morreu de uma enfermidade, você sabia que no céu ele não estava, né? Então ele só podia estar no purgatório. Você tinha esperança que Deus deu uma chance para ele de não ir para o inferno. E aí chegava um homem e falava assim: olha, esse parente seu, ele está no purgatório, não está? Tá. Você quer tirar ele de lá? Quero. Tem problema, deposita aqui no gasofilaço algumas moedinhas, e com essas moedas você vai receber aqui, ó, um documento, e aqui você tem um indulto, uma indulgência que vai perdoar ele vai ter passagem livre aí para o céu, basta você pagar, né? Então essa indulgência perdoava pecado, tirava parente do purgatório, fazia tudo, né? E era autorizado pelo Papa. O Papa Júlio II faleceu, ele tinha o objetivo de reformar, né, a Basílica de São Pedro, em Roma, e o Papa Leão X deu continuidade, né, essa empreitada, né? E aí ele enviou um monge chamado Johann Tetzel para vender essas indulgências lá na terra de Martinho Lutero. E Martinho Lutero já tinha passado por toda aquela... Justus Gonzalez, ele chama de peregrinação espiritual de Lutero. Lutero, meus irmãos, ele nasceu na Alemanha, em Eilsben, na Saxônia, e ele era um homem muito espiritual. E certa vez ele estava no meio de uma tempestade, uma grande tempestade, apavorado, né, pensando que ele ia morrer no meio daquela tempestade. Ele fez um voto a Santa Ana, de que se Deus, né, o livrasse dessa tempestade, ele iria fazer votos e ia para um monastério, ele ia virar um monge. E aí ele se salvou, né? Mesmo diante de uma tempestade, caindo um raio lá, ele se escondeu debaixo da árvore, né? A árvore não caiu um raio na árvore, Deus poupou, né? E ele se tornou um monge da ordem dos agostinianos. E esse Lutero, mesmo lá no monastério, ele tinha muitas dúvidas a respeito da salvação dele. Ele não conseguia dormir com isso, diante dos seus pecados. Esse medo da morte o assombrava, né? Ele vivia perturbado com isso. E aí ele chegou a
a buscar ajuda lá com os espiritualistas, né? John Staupitz, ele foi lá, buscou ajuda para ver se ele conseguia, os místicos alemães, se ele conseguia aliviar ali a angústia. Nada feito. Ele falou, vou fazer uma peregrinação a Roma, né? Fez uma promessa aí, foi lá, fez uma peregrinação a Roma. Chegou em Roma, aí que piorou o negócio, né? Venda de lasca da cruz, né? O lençol que cobriu o corpo de Cristo era enorme, né? Porque era pedaço do lençol de Jesus para todo lado, né? Sendo vendido. E aí ele ficou mais revoltado diante de tudo que ele viu em Roma, né? E ele voltou ainda mais perturbado diante de tudo que ele viu. Ele não encontrou paz, mas ele continuou estudando, se tornou doutor em teologia, né? Continuou dando aula. Ele decidiu estudar a Bíblia com o objetivo de ver Cristo nas Escrituras Sagradas. E aí ele estudou o Salmo 22. Como é que começa o Salmo 22? Começa com a palavra que Jesus falou na cruz. Leia aí, primeiros versos do Salmo 22. Deus meu. Aí ele pensou, até Jesus Cristo foi desamparado por Deus. E ele começou a refletir sobre isso. E começou a ver Jesus Cristo, né, nos Salmos, nas Escrituras Sagradas, até que ele chegou no texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, né? Aí foi quando ele leu que o justo viverá por sua fé. Quando ele leu isso, parece que as escamas dos olhos de Lutero foram tiradas, né? Caíram as escamas dos seus olhos, e ele enxergou que não era através do seu esforço que ele seria salvo, não era através do seu próprio esforço, mas é pela fé em Cristo, no justo e justificador. Então é através da fé em Cristo que os seus pecados seriam perdoados. Não é através das peregrinações, das penitências, né? Porque ele mesmo se castigava, né? Com chicotadas, né? Automutilação, pagando penitência, né? Ele chegou a esse nível, né, Lutero? Não era através dos seus esforços que ele iria alcançar a salvação em Cristo Jesus, mas é pela graça, por meio de Cristo Jesus. E ele entendeu isso perfeitamente quando ele leu, né, esse texto, não através dos seus esforços, mas por meio e por mérito de Cristo Jesus. Olha só o que ele diz: embora eu vivesse como um monge, sem reprovação, eu sentia que era um pecador diante de Deus, com uma consciência extremamente perturbada. Eu não podia acreditar que ele estava aplacado por minha penitência. Eu não o amava. Sim, eu odiava a Deus, o Deus justo que pune pecadores secretamente, se não de forma blasfema, certamente com grande murmuração. Eu estava com raiva de Deus. Mas depois que ele leu esse texto, né, olha só o que ele escreve: eu ansiava compreender a epístola de Paulo aos Romanos, e não havia nada que me impedisse, a não ser aquela expressão, a justiça de Deus. Ponderava dia e noite até que enxerguei a lição entre a justiça de Deus, é aquela retidão através da qual a graça e a misericórdia de Deus nos justificam pela fé. A partir de então, senti que havia nascido de novo e passado por portas abertas para o paraíso. Então ele teve aqui o seu novo nascimento, né? Aqui sim, Lutero nasceu de novo. Aí chega esse monge, né, e fala tudo o contrário, que para entrar no céu você tem que pagar. Aí Lutero fala: opa, não, meu amigo, eu passei a vida inteira lutando contra isso, e quando eu conheci a verdade, você vem querer que eu avisar aqui o meu povo, na minha cidade, que tem que pagar para entrar no céu? Não. Aí Lutero propôs uma espécie de debate, 95 teses contra a prática da venda de indulgências, né, e fixou na porta, né, em lugar público, propondo um debate. A ideia de Lutero, a princípio, não era romper com a Igreja Católica, né, não era fazer essa ruptura, né, ele não tinha essa intenção. Era apenas trazer isso à luz para que pudesse ser discutido, né, publicamente discutido. E meus irmãos, Deus na sua soberania, Ele prepara o mundo para isso.
não é verdade? Até então, antes de 1500, não existia livros como nós temos hoje. A maioria das pessoas eram analfabetas. Por quê? Porque não tinham livros, não tinham acesso aos livros, porque era muito caro. Os livros eram todos manuscritos, né? Você tinha que escrever. Mas aí o tal de Gutenberg, em 1500, inventou a imprensa, né, por tipos móveis. Isso foi fundamental para expandir as ideias, né, da Reforma Protestante no século XVI. Foi fundamental. E nesse período, nós estamos compreendendo aí o século XIV, XV, XVI, é chamado também na história de o período renascentista. E dentro desse movimento renascentista, começou na Itália, a princípio como um movimento de oratória, de retórica, de escrita, mas depois que teve um certo apelo político, começou a discutir política, começou a discutir a cultura, né, os aspectos sociais. Dentro desse movimento nós temos também o humanismo, dentro desse movimento. E o humanismo influenciou muitos homens e, de certa forma, preparou um solo também para a Reforma Protestante. Quais foram os humanistas que foram influenciados na Reforma Protestante? Nós temos um deles de grande importância, que é Erasmo de Roterdã, e um clássico aqui, da onde vem a doutrina da Igreja Presbiteriana, João Calvino. João Calvino era um humanista, né? Ou teve a sua formação aí dentro do humanismo. O humanismo, quando nós estudamos o humanismo, ele tem algumas coisas que são meio estranhas, né, do ponto de vista bíblico. Por exemplo, um dos aspectos do humanismo é que o humanismo ele tem o homem como centro de todas as coisas. Um dos lemas do humanismo é o homem, pelo homem, para o homem, né? Esse é um dos lemas. Mas dentro do contexto daquela época, isso foi importante, porque começou a questionar algumas coisas da Igreja Católica. Por exemplo, a Igreja Católica falava que a Terra era plana. Aí chega Galileu e fala, não, a Terra é redonda. A Igreja Católica fala o quê? Esse homem é um herege, vamos queimar ele na fogueira. É simples assim, né? A Igreja determinava tudo. Meu irmão, se você nascesse naquela época, seria dessa forma. A Igreja, ela tinha resposta para tudo, né? Chegava alguma pessoa dizendo alguma coisa que era contrária ao que a Igreja pensava, era um herege. Qual que era a resposta para o herege? Inquisição, fogueira. Simples assim. É assim. Pensou diferente da Igreja? Fogo nele. Era desse jeito. Vira churrasco. Era desse jeito, era dessa forma. E o humanismo veio questionar esses princípios, né? Então, ele foi importante por conta disso. Uma das questões do humanismo nessa época foi voltar às fontes, o ad fontes, né? Voltar às fontes. Fontes essas eram as filosofias tanto pagãs, né, como as filosofias gregas, mas também as fontes bíblicas, como o estudo do Novo Testamento. O Novo Testamento. E aí Erasmo de Roterdã vai lá e vai fazer a nova edição do Novo Testamento, vai fazer uma edição do Novo Testamento em grego. Então ele vai pegar o Novo Testamento e vai fazer uma nova edição em grego. E muitas pessoas começaram a estudar o grego. E aí começaram a estudar o grego, tem lá o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã, começaram a ter contato com a palavra de Deus. E aí quando você lê a palavra de Deus e olha as práticas da igreja, você fala, opa, peraí, isso aqui está muito diferente do cristianismo bíblico. Não é assim. Aí, oi? Só em latim. Então, o humanismo abriu portas para que a reforma protestante pudesse acontecer e se efetivar. Então, Erasmo de Roterdã foi um grande nome, né? O Ulrich Zwinglio, que foi um grande reformador na Suíça,
era um grande admirador de Erasmo de Roterdã, né? Um grande admirador. Sim, meu irmão. Acho que uma das características assim, também marcantes do budismo é justamente essa vontade que os intelectuais tinham de não querer desenvolver um pensamento que fosse submetido à igreja. E aí, nesse período, a gente vê algo que é muito acaba também fornecendo a possibilidade do estudo, é essa questão mais política da sociedade europeia conseguir barrar o avanço do Islã, dos povos muçulmanos. Quando isso acontece, depois da crença das cruzadas anteriormente, aquele povo europeu ele tem acesso a escritos em grego que estavam sob posse de árabes. Até então, a igreja, toda a filosofia grega, era interpretada dentro da perspectiva da igreja católica, que é uma visão católica da filosofia pagã. Só que como essa questão das cruzadas, daqueles povos, ter acesso agora a novos documentos, agora dessa vez fontes originais, busca uma necessidade de estudar esses documentos que acabaram sendo achados. Então há uma redescoberta de Aristóteles, que até então Aristóteles vai ser ensinado muito dentro da perspectiva de Tomás de Aquino. Tem uma redescoberta de Aristóteles que vai ser importante também, posteriormente, com aquilo que a gente chama de escolasticismo protestante, quando isso começa a influenciar o protestantismo. Mas essa vontade de estudar as fontes originais é justamente porque olhava as fontes originais e olhava toda aquela tradição medieval e tudo era com base dentro da cosmovisão da Igreja Católica. Então há essa necessidade de querer desenvolver uma ciência, um pensamento, um estudo que não fosse submetido à Igreja. E aí, portanto, por causa dessa ideia, dessa visão do renascimento, do homem ser o centro de tudo, e não mais a Igreja. Então há essa necessidade dos intelectuais de querer realmente cortar com essa Quebrar, né, essa tradição. E vejam, qual que é o prisma que eu quero que vocês enxerguem isso, né? Apesar do humanismo ter essa questão que é equivocada de ter o homem como centro, foi importante naquele momento como para contradizer a hegemonia da igreja em responder todas as coisas, porque a igreja era detentora de poder, né? E dominava e dizia como você devia viver e seguir a sua vida, escondendo do povo a palavra de Deus. Então, um dos fatores, e eu enxergo isso como a providência de Deus, foi trazer de volta, né, ou trazer à luz a palavra dele, né? A palavra dele. Então, uma das evidências da reforma protestante, nós vamos ver isso lá nos 5 solas, né, o sola escritura, foi trazer a lumen a Bíblia, para que a Bíblia se tornasse a autoridade, e não mais a igreja, não mais o Papa, não mais os concílios, não mais o que o clero dizia, e sim as Escrituras. Então isso foi fundamental, esse cenário, né? O modo como Deus agiu preparando tudo isso para que a reforma acontecesse, foi fundamental para que de fato pudesse ter essa quebra de paradigma, né? E pudesse voltar ou trazer a igreja aos seus primórdios, né? A igreja pura e simplesmente, porque a igreja virou pompas, né? Virou uma igreja de um clero cheio de pompas, de utensílios de ouro, de riqueza e luxúria, mas enquanto isso o povo perecia por falta de cuidado, por falta de assistência pastoral. Então Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que a sua palavra, né, se tornasse mais uma vez a voz de Deus sendo pregada, né, e o povo pudesse então ouvir. Que horas são, meus irmãos? Já deu? 10h36? Então nós temos ainda 10 minutos. Então isso tudo foi possível por conta disso, né? E depois de Lutero, então o marco, né, o grande marco foi essa fotinho de Lutero aí, né? Mas depois disso teve vários contratempos que isso trouxe, né, para
para a vida de Lutero, né? O Papa Leão X não gostou nada do que Lutero fez, porque isso foi diretamente contra, né, os seus princípios. Em 1524 ele foi convocado para uma dieta em Worms, e nessa dieta nisso Lutero já tinha escrito vários artigos, né, contra a Igreja Católica, contra a hegemonia papal, né, contra os concílios da Igreja, que não eram autoritativos, mas a palavra de Deus o era. E ele foi ordenado que ele negasse, né, todos os seus escritos, com o risco de ser excomungado da igreja. Ele era um monge, ele pertencia ainda à Igreja Católica, né? Ele pertencia à Igreja Católica. E ele foi convocado. Só que nesse ponto, Lutero já tinha um grande apelo populacional, né? As pessoas já estavam aderindo, né, à reforma que Lutero havia iniciado. Sim, Deus já estava apoiando, né, ali Lutero, mostrando que as coisas estavam começando a mudar, né? E ele vai para essa dieta de Worms, e ele, como nós prevíamos, ele nega, né? Ele diz que não vai abdicar, né, dos seus escritos, porque abrir mão disso seria agir contra a sua consciência era cativa à palavra, né? E ele diz isso aqui, ele diz, nas suas palavras, diz o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras ou pela razão, não aceito a autoridade dos papas e concílios. Ele está falando isso lá na dieta de Worms. Pois um contradiz o outro. Minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou voltar atrás em nada, pois ir contra a consciência não é nem certo e nem seguro. Aqui estou, não posso agir de outra forma, e que Deus me ajude. Amém. Diante disso, ele é declarado como um fora da lei e recebeu um edito que condenava ele e os seus seguidores, né, como hereges, né, E aí quebra, né, a ligação de Lutero com a Igreja Católica. Ele agora não é mais um homem pertencente à Igreja Católica Apostólica Romana. Deu até um brado de glória ali, ó. Ele rompe, né? A partir daquele momento, diz Justus Gonzalez, do ponto de vista do Estado, bem como da Igreja, Lutero e os seus seguidores não eram mais parte da única e verdadeira Igreja, mas sim um bando de heréticos. Essa era a visão, né, de Lutero. Depois disso, Lutero fica escondido, né, num castelo, e ele vai fazer a tradução da Bíblia, né, para o alemão, e essa tradução que ele faz da Bíblia para o alemão tem uma importância linguística, né, singular para a língua alemã, né, muito, muito importante. E Lutero tem várias contribuições, ele amava música, né, ele influenciou a igreja, influenciou a escola, a educação. Então Lutero tem grandes contribuições como reformador. Mas depois nós temos da onde vem a nossa tradição histórica, no ponto de vista doutrinário, o reformador João Calvino. Nós vamos estudar um pouquinho sobre ele na próxima aula, tá bom? Porque nós não teremos mais tempo hábil para isso. Então na próxima aula nós vamos falar sobre o reformador João Calvino, da onde vem a nossa tradição doutrinária, né? Qual foi a contribuição de João Calvino, o que ele fez, a grande obra que João Calvino fez ali, ele que é considerado como a segunda onda dos reformadores, que também foi influenciado por Martinho Lutero, né? Mas depois teve uma divisão aí desse campo reformado, da reforma protestante, tem uma divisão entre os luteranos e os reformados por conta de um detalhe a respeito da ceia. Nós vamos ver que detalhe foi esse também. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, e daí vem a nossa
tradição. Depois disso, apenas fazendo como que é o nome que fala aí em inglês? Quando você dá um... Fala, Mavica. Quando você dá um spoiler, né? Você dá um spoiler aí. Vou dar um trailer da próxima aula. A gente vai ver, né, um pouquinho sobre Calvino, um pouquinho sobre essa divisão aí, né, do que aconteceu do luteranismo e da Igreja Reformada. Aí a igreja vai para os Estados Unidos através dos peregrinos. Sabe a Black Friday? Já estudou a origem histórica da Black Friday? Não, né? Só sabe comprar lá, é mais barato na promoção, mas nunca parou para estudar a origem histórica. Estudem a origem histórica da Black Friday. Vem lá dos peregrinos presbiterianos que saíram da Inglaterra, fugindo da perseguição. Lá em 1620 foram lá para Nova Inglaterra, né? E se instalaram lá e comeram peru lá com os nativos, né? E fizeram ali a primeira ceia ali, comemoraram. Por isso que tem esse feriado lá e por isso que eles vendem as coisas mais baratas. Mais barato. E ali a igreja se desenvolveu nos Estados Unidos e depois começou a obra missionária. E fruto dessa obra missionária da igreja presbiteriana americana, mandaram um missionário para o Brasil, isso no século XIX, né, meados do século XIX. E veio então o jovem missionário Ashby Green Sabato, de onde temos a origem da igreja presbiteriana do Brasil. Apenas um spoiler aí. Fala, meu irmão. Saber a história e conhecer a história, porque a história nos ensina a não cair de novo, porque todas aquelas coisas que aconteciam naquela época, nos dias de hoje ainda acontecem. A mesma coisa que o pastor falou sobre as verdades que eram ditas lá, e as pessoas eram jogadas à fogueira porque diziam verdades. Hoje, quando você fala sobre verdades, sobre a palavra de Deus, você é lacrado, você é retirado do contexto, você é retirado de uma sociedade. Então, por isso é muito bom estar aprendendo sobre a história da igreja, sobre de onde nós viemos, porque eu vi muitas pessoas sorrindo, parecia com aquela história. Poxa, como é que pode cair nessa história? Mas hoje muitas pessoas caem. É um absurdo, né? Mas hoje é semente de feijão, né? Vassoura que varre maldição da casa, tijolinho da casa própria. Hoje nós estamos falando isso dos nossos dias, né? Igrejas que estão vendendo isso, e as pessoas compram, né? Água ungida, tudo, né? Irmãos, vamos ouvir o diácono Arlindo. Porque foi ensinado assim, né? Vocês aprenderam assim.
Por isso que a tradição ela é muito forte, né? A tradição é muito forte. Você pode, há pessoas que se convertem, eu não duvido disso, mas para tirar Nossa Senhora da boca é anos, né? Ave Maria, Nossa Senhora, é a tradição que vem de família, é difícil. Começou com Martinho Lutero e depois explodiu por toda a Europa. Sim, sim. Aí ao mesmo tempo começou na Suíça com Icaro Zwingli e depois começou a espalhar, né? Com Calvino da França, aí vai para o mundo, Estrasburgo e se espalha. Miriam? E tenho medo assim de que se eu mudar de religião eu vou ser um herege. Exato. É só para ter um nome, né?